Estamos adorando ao nosso Senhor essa manhã. Glória a Deus. O salmista ele já dizia: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Portanto, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 5, a partir do versículo 13. Mateus 5, a partir do versículo 13. Vamos abrir nossas Bíblias. E antes da gente ler essa passagem, eu convido a você para que nós possamos estar orando, agradecendo ao Senhor nessa manhã, por essa oportunidade de nós estarmos aqui na casa do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nesse momento, Deus, nós agradecemos a Ti, por esse privilégio, Pai, que o Senhor nos deu nessa manhã, de nós estarmos na Tua casa, Te adorando, glorificando e exaltando o Teu santo nome. Deus, que o Senhor, Pai, nessa manhã o Senhor fale conosco, Pai. Fale conosco em nossos corações, ó Pai, que o Senhor venha tirar tudo aquilo, meu Pai, que possa atrapalhar aquilo que possa atrapalhar de eu entender, Senhor, a Tua palavra. Porque, Pai, nós queremos sair daqui cheio da Tua graça, cheio da Tua palavra, da Tua unção e do poder do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado, meu Pai, por mais essa manhã. Obrigado, Pai, por eu estar aqui, Senhor, na Tua casa, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Mateus, capítulo 5, versículo 13, a palavra de Deus, ela diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser ípidos, como lhe restará o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. O versículo 14, ele diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-lo debaixo do alqueiro, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. O versículo 16, ele diz assim: assim brilha também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás no céu. Amém? Aleluias, glória a Deus. Que palavra abençoada. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso segundo sermão, aonde a gente vai falar sobre as séries de mensagem do reino de cabeça para baixo, descobrindo a vida que Jesus ensinou no Sermão do Monte. E hoje nós vamos falar, com o segundo sermão, nós vamos falar sobre o perigo de parecer cristão sem viver como Cristo. E eu gostaria de chamar a sua atenção, o quanto essa mensagem, ela toca em nossos corações, toca em nossas vidas. Porque eu estava comentando com a minha esposa exatamente sobre isso. O perigo de parecer cristão, parece cristão, mas não vive como Cristo. E eu disse: gente, como isso funciona? E a gente foi vendo realmente como é forte e tocante essa mensagem. E nós vamos falar nesse mês exatamente sobre isso. É o mês de julho, nos chama a série de mensagem, o reino de cabeça para baixo, descobrindo a vida que Jesus ensinou no Sermão do Monte. No primeiro domingo nós falamos sobre as escolhas do reino, o que realmente importa. E hoje nós falaremos sobre o perigo de parecer cristão sem viver como Cristo. Vivemos uma geração de aparência, uma geração de influenciadores. É a nova geração. Vivemos nunca foi tão fácil construir uma imagem ou parecer relevante.
com filtros, umas boas fotos, uma frase bonita. Pessoas parecem aquilo que gostariam de ser. O problema é que o fenômeno também chegou dentro da igreja. Infelizmente, esse fenômeno de querer ser aquilo que parece, aquilo que você posta em uma rede social, chegou dentro da igreja. E isso se tornou um problema desse fenômeno. Porque é possível parecer espiritual, parecer santo, parecer comprometido e parecer como discípulo. Isso é fácil. Isso é fácil e simples. Porque você está vivendo de aparência. Mas Jesus, ele faz uma pergunta muito profunda para os nossos corações nessa manhã. E eu gostaria que você prestasse bem atenção naquilo que Jesus vos pergunta. Porque primeiro, ele perguntou para mim. Primeiro, ele perguntou para mim: você vive como Cristo? Você vive como Cristo? O mundo está experimentando o sabor do reino através da sua vida. São coisas que a gente pode analisar e fazer uma pergunta para si mesmo. Será se o povo, o mundo aí fora, eles têm sentido o sabor do Evangelho através da minha vida? Se eles têm sentido o Evangelho de Deus através da minha vida? No Sermão do Monte, Jesus ele não está preocupado com a aparência dos discípulos. Não. Ele não está preocupado com a aparência dos discípulos. Ou com quantas pessoas te seguem nas redes sociais. Não, ele não está preocupado com isso. Porque Jesus, ele está preocupado com a sua essência. É com a essência do Evangelho que está dentro de você. É isso que Jesus está preocupado. Como é que está a essência do Evangelho no seu coração? Como está a essência do Evangelho no seu coração? Porque existe um perigo muito maior do que parecer cristão. É parecer cristão sem viver como Cristo. Vocês imaginam? A pessoa até parece cristão. A pessoa anda como cristão. A pessoa faz as coisas de um cristão. As pessoas evangelizam como cristão. As pessoas fazem tudo como cristão, mas não vive como Cristo. É isso que Jesus está preocupado nesse sermão. Ele está preocupado como você vive. Se você vive como Cristo, não é se você faz as coisas de cristão, você anda como cristão, mas é se você vive como Cristo. É isso que ele está preocupado. E é uma pergunta básica em nossos corações, na nossa mente. Nós temos apenas parecido cristão ou nós estamos vivendo como Cristo? Deus nunca nos chamou para apresentar um cristianismo, Ele nos chamou para refletir Cristo. Foi para isso que nós somos chamados. Porque existe uma enorme diferença entre ser conhecido e ser transformador. Porque conhecido, qualquer um pode ser conhecido. Conhecido, está cheio de gente conhecido nesse mundo, nessas redes sociais. Está cheio de gente conhecido. Mas essa pessoa conhecida, que tem milhões de seguidores, ele está sendo transformador na vida das pessoas? Ele está sendo transformador na vida das pessoas? Como é que está sendo Cristo através da vida dela? Como é que as pessoas veem Cristo através da vida dela? E é isso que Deus tem preocupado, se essa pessoa conhecida se está sendo transformador na vida das pessoas. O Sermão do Monte, ele não ensina como ganhar seguidores. O Sermão do Monte, ele nos ensina como revelar Jesus Cristo. O reino de Deus nunca mediu influências.
por audiência, mas por transformação. Por transformação. Essa é a medida que Jesus nos mede. Amém? Glória a Deus. E para começar, a introdução tá bom, tá? De bom tamanho. Porque agora nós vamos começar a mensagem. E para nós começar essa mensagem, falando desses tópicos, eu quero citar alguns tópicos nessa mensagem. Eu vou ser bem breve, rápido e passageiro, mas que você possa entender aquilo que Deus quer falar na sua vida. E o primeiro tópico que a gente vai falar é viver como Cristo. Viver como Cristo é receber uma nova identidade e não construir uma nova aparência. Você vai construir uma nova identidade e não uma nova aparência. Porque vocês são o sal da terra. Jesus, em momento algum, ele diz: te esforça para você ser sal. Não, ele diz: vocês são o sal da terra. Amém? Ele afirmou: vocês são. O evangelho começa pela identidade, a religião começa pela performance. O religioso, ele pergunta: o que preciso fazer para parecer um bom cristão? O discípulo, ele pergunta: como posso viver aquilo que Cristo fez em mim? Como posso viver aquilo que Cristo fez em mim? A aparência muda o comportamento, a identidade muda o coração. Glória a Deus. Existe gente descansada tentando provar para Deus que merece ser amada. Cristo já resolveu essa parte. Cristo já pagou um preço na cruz do Calvário pela sua vida, pelas nossas vidas. Portanto, ele não precisa provar o seu amor, que você é amado, que você é amada. Cristo já morreu na cruz pela sua vida. Vivemos porque fomos alcançados pela graça, não para conquistá-la. Quem vive tentando aparecer cristão acaba esquecendo de viver como Cristo. Amém? Segundo tópico: viver como Cristo é preservar a essência do evangelho. Jesus, ele pergunta: como o sal perde o sabor? Ele continua parecendo sal, mas deixou de salgar. Essa é uma metáfora mais assustadora do Novo Testamento. Você pode continuar frequentando cultos, você pode continuar pregando, você pode continuar cantando, liderando, ou até mesmo servindo, e ainda assim ter perdido aquilo que fazia de você o sal. Continuar religioso, sem continuar parecendo Cristo. Sem continuar parecido com Cristo. Meus queridos, eu estava pensando sobre isso. A pessoa continua congregando, pregando a palavra de Deus, cantando louvores, hinos maravilhosos, liderando, servindo ao reino de Deus, tudo como Cristo, tudo como cristão. Mas aí, a gente passou por uma situação essa semana, e uma pessoa dessa forma, desse mesmo jeitinho, eu disse: ele deve saber dessa mensagem, porque não é possível. A pessoa faz tudo isso aqui, ó. Frequenta culto, pregar, não vi pregando não, mas canta, lidera,
serve ao reino, mas chega para uma outra pessoa e diz: olha, eu sirvo, mas se fulano estiver lá, eu já não vou, já me tira da lista. Que reino de Deus nós estamos servindo, amados? Aonde está o reino de Deus? O reino de Deus não entra nessa parte aonde eu só vou se fulano não for. Aonde eu vou só se fulano que tem, eu não sei o que aconteceu, não estiver lá e eu estou lá junto para pregar, para ministrar, para ajudar, para contribuir. E o reino de Deus, aonde o reino de Deus entra em tudo isso aqui? Porque a pessoa, ela vive como cristão, mas não anda como Cristo. E isso é que Jesus está preocupado, é exatamente com isso. Carregar uma identidade de cristão apenas na fachada, apenas para todo mundo ver. O maior perigo da igreja não é perder membros. O maior perigo da igreja é perder Cristo quando a igreja continua cheia. Quando a igreja continua cheia, mas aonde está Cristo? Será se ele ficou do lado de fora, no estacionamento, aonde? E Jesus, ele está preocupado com essa situação. Viver como cristão, mas não anda como Cristo. A igreja que perseveram a liturgia, mas perderam a graça. Perseveram a tradição, mas perderam o amor. Perseveram a instituição, mas perderam Jesus. Jesus tem que estar dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. O terceiro tópico: viver como Cristo é substituir o moralismo pela graça. Quando o evangelho perde seu sabor, algo sempre ocupa seu lugar. Quando Cristo deixa o centro, o moralismo assume o púlpito. Começam as regras, os controles, os julgamentos, as comparações. O moralismo controla, Jesus, ele transforma. O moralismo, ele acusa, Jesus, ele restaura. O moralismo, ele aponta pecado, Jesus, ele alcança pessoas. Aleluias! Toda religião que controla pessoas revela que deixou de confiar no Espírito Santo. Talvez você tenha sido ferido por pessoas religiosas, mas não desista de Jesus. Não desista de Jesus. Jesus, ele nunca machucou ninguém. Quem machuca é a religião, quando perde a Cristo. Quarto tópico: viver como Cristo é iluminar naturalmente. Mas Jesus não apenas fala do sal, ele muda a figura, agora ele fala da luz. Uma cidade construída sobre o monte não faz propaganda, ela simplesmente aparece. Não precisa de propaganda, ela está lá, de longe você vê. E eu achei interessante quando fala dessa figura, de que a casa construída no monte, aonde é a casa do Espírito Santo, é a minha vida, é a sua vida. Não precisa nós esforçarmos para nós aparecer, porque já vão ver a luz que brilha nas nossas vidas. Nós somos a casa do Espírito Santo, meus queridos.
E nós temos que ter essa noção de que nós não precisamos estar esforçando para aparecer, para fazer isso, fazer aquilo outro, para que alguém possa ver. Não, você já vai brilhar de longe. Porque você tem Cristo na sua vida. A luz não precisa anunciar que é luz. Ela ilumina naturalmente. Jesus também é o discípulo. Ele não precisa convencer ninguém. A sua vida fala por si só. A sua vida fala por si só. A sua honestidade fala por si só. O Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de você. Não precisa você estar querendo iluminar. Talvez, não sei como é que está a sua vida, mas a luz de Cristo, ela já brilha naturalmente na sua vida. Ela já brilha naturalmente na sua vida. As pessoas, elas vão ver o seu testemunho de vida. No seu casamento, o seu casamento fala. No seu trabalho fala. A sua misericórdia fala. Seu perdão fala. Quem vive como Cristo não precisa promover sua imagem. A luz de Cristo já se torna visível. O maior sermão continua sendo uma vida. Pessoas, eles podem esquecer nossos discursos, nossas palavras, mas dificilmente eles vão esquecer a nossa maneira de ser, a nossa maneira de viver, como nós agimos, como nós falamos. Quinto tópico: viver como Cristo é andar na liberdade do Espírito Santo. A religião vive do medo. O evangelho vive do amor. A religião precisa de vigilância. O evangelho produz consciência. Quem ama Jesus não pergunta até onde posso ir sem pecar. Pergunta: como posso agradar ao meu Deus? Essa é toda a diferença. Não precisamos de cabresto espiritual, precisamos do Espírito Santo. Ele é quem nos molda, nosso caráter. Ele é quem forma Cristo em nós. Quem precisa de medo para obedecer, ainda não conheceu profundamente o amor de Cristo na sua vida. Quando Cristo governa o coração, a honestidade deixa de ser obrigação. O perdão deixa de ser esforço. A generosidade deixa de ser campanha. Tudo passa a ser fruto do amor de Deus. Amém? Aleluias! E eu concluo dessa manhã, essa mensagem. O Sermão do Monte não foi escrito para transformar religiosos, para formar religiosos. Ele foi escrito para formar discípulos. Jesus, ele nunca pediu para parecermos cristãos. Ele pediu para vivermos como Cristo, como ele viveu. O mundo não precisa de pessoas que conhecem versículos e versículos. Precisa de pessoas que refletem Cristo nas suas vidas. Não precisa de mais discursos. Precisa de mais sal, mais luz, mais evangelho vivido. O maior testemunho de um cristão não é aquilo que ele diz sobre Jesus, mas aquilo que a sua vida revela a Jesus. E eu gostaria, meus queridos, de convidar você a se colocar de pé nesse momento. Porque nós vamos estar orando e pedindo a Deus que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas.
Porque eu creio aqui que em nome de Jesus, todos, sem exceção, é o sal da terra. Amém? Porque a palavra de Deus, ela é bem clara quando ela diz: vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Nós não queremos simplesmente parecer cristão, mas nós queremos ser como Cristo. Nós queremos andar como Cristo. Nós queremos dar um testemunho como Cristo. Porque nós fazemos a diferença. Nós somos os pequenos Cristo aqui na terra. O mundo tem que olhar para mim e para você e reconhecer e ver a luz de Cristo em nossas vidas. E reconhecer que eu e você, nós somos pessoas diferentes, que refletem algo diferente. E nós vamos estar orando nesse momento, para que Deus tenha misericórdia em nossas vidas, para que nós possamos continuar firme, buscando a presença do Senhor, para que a presença do Senhor, ela se faça constantemente em nossas vidas, porque nós carecemos da Tua graça, Senhor. Nós carecemos do Teu amor. Aleluias. Curva a sua cabeça. Coloque a sua vida diante do Senhor nesse momento. Não sei como está a sua vida hoje. Como a palavra diz, talvez você tenha sido magoada, machucada por alguém religioso, por alguma religião, não sei. Mas que você venha colocar diante do Senhor nessa manhã, para que o Senhor venha tirar talvez mágoas do seu coração, talvez rancor do seu coração, tristeza do seu coração, porque nosso Deus, Ele é um Deus de amor, e você vai sair daqui transformado pelo Espírito. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Pai, e te damos graça pelo Teu amor, Senhor, pelas nossas vidas, porque o Senhor, Pai, deu o Seu Filho unigênito, ó Pai, por amor da minha vida, e que o Senhor, Pai, nessa manhã, possa transformar vidas, ó Pai, neste lugar. Se há tristeza, meu Pai, o Senhor coloca alegria. Se há mágoa, Senhor, o Senhor vai tirar toda a mágoa. Deus, em nome de Jesus, derrama, Senhor, da Tua graça, meu Pai, do Teu amor sobre a Tua igreja, sobre os Teus filhos, ó Pai. Vai quebrando todo jugo. Vai quebrando tudo aquilo, Pai, que não provém do Senhor. Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, Teus filhos, ó Pai. Abençoa, Senhor, a Tua igreja. Para você que está na sua casa, ouvindo essa live, ouvindo essa mensagem, feche os seus olhos e comece a clamar a Deus nesse momento, porque Deus, Ele vai transformar a sua família, Ele vai transformar a sua vida, porque nós cremos no Deus de poder, num Deus que tudo pode. Você fez Deus, em os nome de abraços Jesus, que senti, que Deus nos abençoe, me nos dê fizeram graça, nos dê prosseguir. força, em nome do Senhor Jesus. Me rendo a Ti. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti
me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Toque em mim de novo, ensine-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, ensine-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Aleluia. Fala para a pessoa que está do seu lado: você é sal da terra e luz do mundo. Você crê nisso? Glória a Deus. Amém. Estenda suas mãos. Quero mais uma vez, Flávio José, meu príncipe, meu amigo, meu irmão. Como é doce louvar ao Senhor através da sua voz. Vamos aplaudir ao Senhor na vida do Flávio. Não se esqueça, nós temos o nosso almoço missionário e temos quarta-feira oração no monte. Vamos sair da porta da igreja 8 horas da noite. 8 horas da noite nós vamos sair aqui da porta da igreja e nós vamos subir o monte para orar. Amém, gente? Vamos subir o monte para orar. Tá certo que o monte aqui em Goiânia não é aqueles montes assim de... Você fala, pastor, daqueles montes... É um montezinho pequeno, tá? É tranquilo, é de boa, mas nós vamos subir para orar. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor abençoe os teus filhos. Que o Senhor abençoe os filhos dos teus filhos. Que o Senhor te dê a paz. Vai na benção, no nome de Jesus. Noite fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar. Viver cercados por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o seu fogo cairá sobre mim. Sei que o seu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar.